E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí que vou falar sobre a Loteca 1153. Tem algumas partidas aí que vão acontecer agora no meio de semana que precisamos ficar de olho, né? Atlético Mineiro e Vasco, Flamengo e Corinthians. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal, tá o nosso Pix, caso queira ajudar, é pix@lotecalogia.com.br. Caso não seja possível, se inscrevendo no nosso canal, curtindo, comentando, compartilhando, ajuda e muito. Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo aqui, Bahia e Flamengo. O que eu trago de informação aqui, que o resultado mais comum desse confronto é 1-0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Flamengo ganhou 6 vezes. Então o Flamengo leva vantagem na casa do Bahia. A diferença dos gols, 21-17 a favor do Flamengo. No geral, são 24 jogos entre eles, o Bahia ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Flamengo ganhou 16 vezes. A diferença de gols, 51-28 a favor do Flamengo. A última vitória em casa do Bahia contra o Flamengo foi em 2019. Os números de aposta para essa partida, 2.30 para o Bahia, 3.30 para o empate e 3.20 para o Flamengo. A porcentagem do jogo, 41% para o Bahia, 29% para o empate e 30% para o Flamengo. Como de praxe, pessoal, no segundo vídeo aqui eu sempre vou com 3 duplos. Geralmente são 3 duplos que eu faço na lotérica, no meu jogo final. Considero essa partida aqui muito equilibrada. A gente pode ver que o Flamengo tem uma vantagem aí no histórico. Nos números, né, tá dando um pouco mais para o Bahia. E para essa partida aqui, eu tô indo seco aí no triunfo do Bahia. Lembrando que caso você tenha o costume de jogar mais que 3 duplos, caberia um duplo aberto aqui também, né? Porque o Flamengo pode surpreender o Bahia aí devido a esse histórico muito bom aí na casa do Bahia. Aqui no meu caso eu tô deixando meus duplos para partidas que considero um pouco mais complicada. Jogo 2, Atlético Mineiro e Vitória. O resultado mais comum desse confronto é 1-0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 encontros, o Atlético Mineiro jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 2 empates e o Vitória só ganhou 2 vezes. A diferença de gols, 19-12 a favor do Atlético Mineiro. No geral, são 23 jogos entre eles, o Atlético Mineiro ganhou 10 vezes, houve 5 empates e o Vitória ganhou 8 vezes. Nos gols, completamente empatados, 32-32. As odds para essa partida, 1.55 para o Atlético Mineiro, 3.80 para o empate e 7.0 para o Vitória. A porcentagem do confronto, 61% para o Atlético Mineiro, 25% para o empate e 14% para o Vitória. O Atlético Mineiro, geralmente no Campeonato Brasileiro, não está poupando, né, suas principais peças. Tô acreditando que contra o Vitória vai vir com um time muito forte, quase titular. E o Vitória tá naquela situação difícil aí no campeonato, né? Precisando se afastar da zona de rebaixamento. E para essa partida aqui, vendo que o Atlético Mineiro vai jogar em casa, os números tá apontando mais pro Atlético Mineiro e esse histórico também melhor do Atlético Mineiro contra o Vitória, eu tô indo seco no Atlético Mineiro. Jogo 3, Atlético Paranaense e Botafogo. O resultado mais comum desse confronto é o 2-0, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 19 encontros, o Atlético Paranaense jogando em casa ganhou 13 vezes, houve 4 empates e o Botafogo só ganhou 2 vezes, hein? A diferença de gols, 28-16 a favor do Atlético Paranaense. No geral, são 39 jogos entre eles, o Atlético Paranaense ganhou 18 vezes, houve 9 empates e o Botafogo ganhou 12 vezes. A diferença de gols, 48-44 também a favor do Atlético Paranaense. Os números de aposta para essa partida, 2.87 para o Atlético Paranaense, 3.50 para o empate, 2.37 para o Botafogo. A porcentagem do confronto, 33% para o Atlético Paranaense, 27% para o empate, 40% para o Botafogo. Botafogo, né, que continua voando aí no campeonato, deu umas escorregadas aí nas últimas partidas. O Atlético Paranaense, que trocou de treinador, ainda tá tentando se encontrar, a torcida tá tentando apoiar o time, mas devido à desclassificação da Copa Sul-Americana, né, a torcida tá pegando um pouquinho no pé. Tô acreditando mais no Botafogo, mesmo fora de casa. Deve aproveitar aí o mau momento do Atlético Paranaense e para essa partida aqui eu tô indo seco no Botafogo. Jogo 4, Bragantino e Palmeiras. Nos últimos 14 encontros, o Bragantino jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Palmeiras ganhou 9 vezes. A diferença de gols 27-17 a favor do Palmeiras. No geral, 30 jogos entre eles, o Bragantino ganhou 4 vezes, houve 5 empates e o Palmeiras ganhou 21 vezes. A diferença de gols 53-27. Na temporada passada, o Bragantino jogando em casa venceu por 2-1 e na casa do Palmeiras o jogo foi 1-1. O Palmeiras está vindo de uma sequência aí de 6 vitórias no Brasileirão. Os números de aposta para essa partida, 4.10
para o Bragantino, 3,60 para o empate, 1,90 para o Palmeiras. A porcentagem do jogo, 23% para o Bragantino, 27% para o empate, 50% para o Palmeiras. Bom, partida muito complicada, né? Difícil de ir contra o Palmeiras. O Palmeiras está vindo de bons jogos em suas últimas partidas. O Bragantino vem empatando bastante. O Bragantino vai jogar em casa, mas acredito que vai ter muitos torcedores aí palmeirenses. E para essa partida aqui, por enquanto eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Jogo 5, Ituano e Guarani. Jogo dos desesperados, né? O resultado mais comum desse confronto é o 2-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Ituano jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Guarani ganhou 3 vezes, em muito equilíbrio nesse confronto. A diferença nos gols, 11-10 a favor do Guarani. No geral, 16 jogos entre eles, o Ituano ganhou 5 vezes, houve 5 empates e o Guarani ganhou 6 vezes. A diferença de gols, 20-19 a favor do Guarani. Na temporada passada, na casa do Ituano, 1-1. E na casa do Guarani, o Ituano venceu por 1-0. Os números de aposta para essa partida, 2,45 para o Ituano, 3,10 para o empate e 3,0 para o Guarani. A porcentagem do jogo, 38% para o Ituano, 30% para o empate, 32% para o Guarani. Que partida complicada essa, né? Dois times aí que na tabela estão muito próximos, né? Estão na zona de rebaixamento, se eu não me engano é o último contra o penúltimo colocado. O Ituano tinha dado uma melhorada, de repente começou a perder partidas novamente. Guarani é um dos times que mais perdem. Bem complicado de se analisar esse confronto. Para essa partida aqui eu tô usando um dos meus duplos, tô levando em consideração o Ituano jogando em casa, apesar de não ir tão bem também, né, mas tá pegando um time que teoricamente, olhando a tabela, ele é mais fraco, né? Então por esse motivo eu tô indo de Ituano e empate nessa partida. Se você tem o costume de colocar triplos, esse confronto aqui da Loteca 1153, o jogo 5, eu colocaria. Jogo 6, Ponte Preta e Botafogo de São Paulo. O resultado mais comum desse confronto, quando a Ponte Preta joga em casa, é o 0-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, a Ponte jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 4 empates e o Botafogo só ganhou uma vez. A diferença de gols, 10-4 a favor da Ponte. No geral, 25 jogos entre eles, a Ponte ganhou 11 vezes, houve 8 empates e o Botafogo ganhou 6 vezes. A diferença de gols, 28-21 a favor da Ponte Preta. Na temporada passada, a Ponte Preta jogando em casa venceu por 2-0 e na casa do Botafogo o jogo foi empatado em 0-0. Números de aposta para essa partida, 2,25 para a Ponte Preta, 3,10 para o empate e 3,40 para o Botafogo de São Paulo. A porcentagem do jogo, 42% para a Ponte Preta, 30% para o empate, 28% para o Botafogo. A Ponte geralmente vai bem em casa, como a gente pode ver ali no histórico, a Ponte está levando uma vantagem boa, né, em cima do Botafogo. Os números também estão dando muita vantagem aí para a Ponte Preta. Eu tô levando muito em consideração esse jogo ser na casa da Ponte. Por esse motivo, eu tô indo seco aí na Ponte Preta. Jogo 7, Botafogo da Paraíba e Remo. Resultado mais comum desse confronto é o 0-0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Remo ganhou apenas uma vez. A diferença de gol 7-5 a favor do Botafogo da Paraíba. No geral, são 12 jogos entre eles, o Botafogo ganhou 4 vezes, houve 5 empates e o Remo ganhou 3 vezes. A diferença de gols bem equilibrada, 11-10 a favor do Botafogo. A última vitória como visitante do Remo foi em 2018. As odds para essa partida, 2,75 para o Botafogo, 2,90 para o empate, 2,62 para o Remo. A porcentagem do jogo, 33% para o Botafogo, 32% para o empate, 35% para o Remo. Essa partida aqui considero muito equilibrada, hein? Brasileirão Série C aí na reta final, né, para saber quem é que vai subir para o Brasileirão Série B. Somente jogos aí valendo muito, né? Valendo a temporada praticamente de 2024. E olhando os números aqui, o Botafogo jogando em casa, esse histórico muito bom contra o Remo, eu tô indo de Botafogo e empate entre eles. Jogo 8, Atlético Clube contra Londrina. O Atlético Clube não perde em casa há 5 jogos, jogando em casa ainda não sofreu gols nessa temporada. O Londrina, pelo menos nos seus últimos 6 jogos, 1 gol conseguiu marcar. E o Atlético Clube vence o primeiro tempo aí 44% das vezes e o Londrina 26% das vezes vence o primeiro tempo. Os números de aposta para essa partida, 1,66 para o Atlético Clube, 3,50 para o empate, 4,75 para o Londrina. A porcentagem do confronto, 55% para o Atlético Clube, 26% para o empate e 19% para o Londrina.
Londrina é um time defensivamente muito bom, mas como a gente pode ver no vídeo anterior, o Athletic Clube tá muito bem no campeonato e na classificação. Vai ser um jogo bem complicado aí para o Londrina. E olhando esse histórico aqui do Athletic Clube, que não perde há 5 jogos, eu tô indo seco na vitória do Athletic Clube em casa. Jogo 9, Ferroviária de São Paulo e Ipiranga. A Ferroviária ganhou seus últimos 3 jogos em casa. A Ferroviária não perde em casa há 11 jogos. O Ipiranga não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos jogando fora de casa. E de informações relevantes aqui para a Loteca é isso. As odds para essa partida, 1,72 para a Ferroviária, 3,25 para o empate, 5,0 para o Ipiranga. A porcentagem do jogo, 54% para a Ferroviária, 28% para o empate, 18% para o Ipiranga. Aqui é uma partidinha que cabe um duplo, até mesmo um triplo, né? Mas por não acompanhar, né, o Campeonato Brasileiro Série C, mas olhando os números aqui, a Ferroviária tá levando muita vantagem para enfrentar o Ipiranga e tem esse fator campo, né? Jogando em casa, os números também tá muito a favor da Ferroviária e para essa partida aqui eu tô indo de Ferroviária seco. Mas caso você tenha costume de jogar mais que 3 duplos, cabe um empate aqui entre eles só para cercar essa zebra, né? Jogo 10, São Bernardo e Volta Redonda. São Bernardo não perde em casa há 6 jogos. O Volta Redonda não perdeu nenhum dos seus últimos 9 jogos. Jogando fora, o Volta Redonda não perdeu seus últimos 4 jogos. E jogando fora, o Volta Redonda ainda não sofreu gols nessa temporada. Os números de aposta para essa partida, 2,30 para São Bernardo, 3,0 para o empate e 3,10 para o Volta Redonda. A porcentagem do confronto, 40% para o São Bernardo, 30% para o empate, 30% para o Volta Redonda. É um jogo aqui que, olhando o histórico, dá muito equilíbrio. 2 times aí que vêm bem, né, nas suas últimas partidas. Acredito que vai ser um bom jogo. E para essa partida aqui não tem como, né? Olhando esses números, eu tô indo com o meu duplo. Tô indo de duplo aberto, tô indo no São Bernardo e Volta Redonda. Jogo 11, Mirassol e Vila Nova. Na temporada passada, jogando em casa, o Mirassol empatou em 1-1. E na casa do Vila Nova venceu por 2-0. No Brasileirão, o Vila Nova perdeu seus últimos 3 jogos quando jogou fora. E de informação relevante aqui para a Loteca é isso. Os números de aposta para essa partida, 1,95 para o Mirassol, 3,10 para o empate, 4,33 para o Vila Nova. A porcentagem da partida, 48% para o Mirassol, 30% para o empate, 22% para o Vila Nova. Essa aqui é uma partida que cabe um duplo tranquilo, porém eu já usei meus duplos. Vila Nova é um time que está muito bem aí no Campeonato Brasileiro. Tem essa informação, né, que de vez em quando não vai bem fora de casa. O Mirassol de vez em quando está deixando a desejar quando joga em casa. Ainda está muito bem posicionado aí no Campeonato Brasileiro, brigando aí por uma vaga pro Brasileirão Série A. E para essa partida aqui, eu tô indo seco no Mirassol e espero que o Mirassol não decepcione nessa rodada, né? Apesar do Vila Nova ser um time bem forte, tô acreditando aí na força do Mirassol em casa. Jogo 12, Corinthians e Internacional. Resultado mais comum desse confronto é o 1-1. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 21 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 9 empates e o Internacional ganhou apenas 3 vezes. A diferença de gols 23-14 a favor do Corinthians. No geral, são 42 jogos entre eles, o Corinthians ganhou 13 vezes, houve 19 empates e o Internacional ganhou 10 vezes. A diferença de gols 45-42 a favor do Corinthians. As odds para essa partida, 2,35 para o Corinthians, 3,30 para o empate, 3,10 para o Internacional. A porcentagem do confronto, 40% para o Corinthians, 29% para o empate, 31% para o Internacional. Olhando esse histórico aqui, o Corinthians leva muita vantagem jogando em casa contra o Internacional. O problema, né, é a situação do Corinthians hoje, né? Vai muito bem nas Copas, mas no Campeonato Brasileiro, o psicológico aí dá pra ver que tá pesando e pesando muito. Vai enfrentar um time que se encontrou agora no final do campeonato. O Internacional tá jogando muita bola e tô acreditando que o Internacional pode surpreender o Corinthians aí na casa dele. Por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Internacional. Jogo 13, Cuiabá e São Paulo. Nos últimos 7 encontros entre os dois times, o Cuiabá ganhou 2 vezes, houve 4 empates e o São Paulo só ganhou 1 vez. A diferença de gols 7-6 a favor do Cuiabá. Na temporada passada, o Cuiabá jogando em casa venceu por 2-1 e na casa do São Paulo 0-0. De informação relevante aqui para a Loteca é isso. Os números de aposta para essa partida, 3,10 para o Cuiabá, 3,0 para o empate, 2,50 para o São Paulo. A porcentagem do jogo, 30% para o Cuiabá, 32% para o empate, 38% para o São Paulo. O São Paulo agora que está focado
no Campeonato Brasileiro. Já disse que vai vir com tudo, né, para se classificar aí para a Libertadores. E tô acreditando que venha com força máxima aí para enfrentar o Cuiabá. O Cuiabá tá numa situação muito difícil no campeonato. Apesar dos números aqui e o histórico dando muita vantagem para o Cuiabá, eu tô indo seco aí na vitória do São Paulo. Apesar desses números aqui muito equilibrado. Jogo 14, Vasco da Gama e Juventude. Resultado mais comum desse confronto é 1-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Vasco jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Juventude ganhou 1 vez. A diferença de gols 10-7 a favor do Vasco. No geral, são 12 jogos entre eles, o Vasco ganhou 3 vezes, houve 5 empates e o Juventude ganhou 4 vezes. A diferença de gols 17-14, nesse caso aqui, a favor do Juventude. As odds para essa partida: 1.72 para o Vasco, 3.60 para o empate, 5.0 para o Juventude. A porcentagem do jogo: 55% para o Vasco, 26% para o empate e 19% para o Juventude. Mais uma partida aí de muito equilíbrio entre eles. O Vasco nas suas últimas partidas vem fazendo poucos gols, tem essa vantagem de estar jogando em casa, mas vai enfrentar um time que se defende muito bem, que é o Juventude, e gosta de partir aí nos contra-ataques, né? O Vasco, como tá focado aí também na Copa do Brasil, tô acreditando que para essa partida pode poupar alguns jogadores. Acredito que não, né? Mas há essa possibilidade. E para essa partida aqui, como vai enfrentar um time que se defende muito bem, eu tô indo seco no empate entre eles. Bom, pessoal, essas aqui foram as informações do segundo vídeo aí da Loteca 1153. Caso você não tenha assistido ainda o primeiro vídeo da Loteca 1153, tem boas informações lá que dá para melhorar aí os palpites. Se você tem aquelas informações privilegiadas, não deixe de colocar aí nos comentários. Deixe suas dicas, suas opiniões. Fique à vontade. Caso não seja inscrito também, se inscreva aí no nosso canal. Ative todas as notificações para que o YouTube sempre te avise quando tiver vídeos novos. Curta, compartilhe e é isso. Desejo muita sorte aí para todo mundo. Vamos ficar de olho nesses jogos do meio de semana. Desejo muita sorte e até o próximo vídeo. Fui!